Após o meu divórcio, decidi continuar ajudando a minha ex-sogra doente. Um dia, ouvi sem querer uma conversa cruel com sua amiga e, automaticamente, decidi cortar minha relação com ela e lhe ensinei uma lição de vida que ela nunca esqueceria. Dizem que o pior de uma prisão invisível é que, no início, parece um lar. Mariana havia aprendido desde pequena a não fazer barulho, a se mover com graça, a sorrir sem causar desconforto, a pedir pouco e a agradecer muito. Aos 29 anos, sua vida parecia um cartão postal, uma casa impecável em uma área tranquila da cidade, um marido profissional de bons modos e uma sogra que a tratava como uma filha. Era, segundo todos, a esposa perfeita. Mas ninguém falava do silêncio que crescia dentro dela como uma semente escura. Naquela manhã, Mariana se levantou antes de Ricardo. Sempre fazia isso. Ela se certificava de que o café estava recém-feito, de que a camisa dele estava passada com a dobra exata nas mangas e de que a casa cheirava a algo neutro, sem vestígios de comida ou perfume que pudesse incomodá-lo. Ela havia aprendido a viver em um equilíbrio frágil, onde cada mínimo detalhe poderia disparar uma crítica envolta em tom sarcástico. Quando ele desceu as escadas, ela já tinha o café da manhã pronto. Ovos ao gosto dele, pão torrado sem manteiga, suco de laranja sem polpa. Ricardo não a cumprimentou. Sentou-se e abriu o celular. De novo os ovos estão muito cozidos, Mariana, disse sem tirar os olhos da tela. Te custa tanto fritar algo direito? Ela engoliu em seco. Não era a primeira vez que ele dizia isso. Nem a segunda. Desculpe, querido. Vou fazê-los de novo. Já não importa. Como sempre, tarde, acrescentou enquanto se levantava. Vou chegar justo. Não sei por que você sempre acaba estragando as manhãs. Ricardo foi embora sem lhe dar um beijo. Mariana observou fechar a porta com um estrondo sutil, quase inaudível, mas suficiente para que ela sentisse uma pontada no peito. Ficou sozinha, com os pratos intactos na mesa e a sensação de que seu esforço nunca era suficiente. Forçou-se a não chorar. Tinha que ir ao supermercado, limpar a sala, responder os e-mails do trabalho remoto e depois passar na casa da Dona Carmen. Dona Carmen era mãe de Ricardo. Viúva há anos, ela havia encontrado em Mariana uma espécie de substituto afetivo, embora essa afetividade tivesse algo inquietante. Desde os primeiros meses de casados, Dona Carmen a havia adotado como confidente, como apoio emocional, como assistente não oficial. Mariana, no seu afã de agradar, aceitava tudo sem questionar. Naquele dia, Dona Carmen a recebeu com um sorriso caloroso e os olhos apagados. Ai, minha filha, que bom que você veio. Estou com uma dor nas costas desde ontem à noite. Você poderia me passar aquela pomada de eucalipto? Mariana deixou as sacolas na cozinha e suspirou por dentro. Assentiu com um sorriso suave. Claro, Dona Carmen. Enquanto passava a pomada nas costas ossudas da mulher, ouviu de sempre que Ricardo era um homem difícil, que não tinha paciência, que era igualzinho ao pai. Mas também que Mariana era um anjo. Um presente de Deus. Uma filha sem sangue, mas com a alma mais pura que ela já conheceu. Você é o melhor que aconteceu ao meu filho, e ele não sabe ver isso, disse Carmen com um tom lamentoso. Não sei o que faria sem você. Esse tipo de frase, no início, a reconfortava. Agora lhe deixava um desconforto leve, como uma mão fria na nuca. O que aconteceria se um dia ela deixasse de ser tão útil? Que lugar ocuparia então na vida daquela família? Ao voltar para casa, Mariana encontrou uma mensagem de Ricardo no celular. Não era um cumprimento. Apenas uma frase, sem saudação ou despedida. Lembre-se de não gastar demais no supermercado. Não compre coisas que você só vai comer. Ela ficou olhando a tela. Lembrou-se de que o único item fora do habitual que comprou era um iogurte grego de morango. Ela gostava para o café da manhã, mas ele não. Apagou da lista mental. Naquela noite, Ricardo voltou mais tarde do que o normal. Não disse o motivo. Ela também não perguntou. Havia aprendido que qualquer tentativa de investigar era interpretada como controle. Cozinhou o prato favorito dele, bife à milanesa com batatas assadas e salada fresca. Ele comeu em silêncio, olhando o celular. Depois deixou o garfo e se deitou no sofá. E você, o que fez hoje? Perguntou sem real interesse. Fui na casa da sua mãe, ajudei um pouco. Ela pediu para eu acompanhá-la ao médico na próxima semana. Também fiz o supermercado, limpei o escritório e avancei no catálogo. Ricardo assentiu levemente. Depois olhou para ela. Você já pensou sobre o que te falei de cortar o cabelo?
Ela tocou o cabelo longo, castanho claro, que passava um pouco dos ombros. Não tenho muita certeza, gosto assim. Você parece mais velha. Além disso, não fica bem em você. Com o rosto que tem, deveria destacar as maçãs do rosto. Algo mais curto, mais limpo, mais maduro. Mariana sorriu com desconforto. Posso tentar. Faça isso. Às vezes você precisa entender que seu critério nem sempre é o melhor. Foi nesse momento que ela sentiu o nó no estômago. Não pela frase, que era típica dele, mas porque percebeu que já não se sentia surpresa ao ouvi-la. Era normal. Ela estava se acostumando. Antes de dormir, Mariana ficou sentada na beirada da cama enquanto ele roncava ao seu lado. Pensou no dia do seu casamento, no vestido branco, nos aplausos. Em como olhou Ricardo descer pelo altar com os olhos cheios de ilusão. Perguntou-se se essa versão dele tinha sido real, ou apenas uma ilusão que ela mesma se contou. O domingo na casa da dona Carmen foi uma cena teatral. Carmen preparou comida, colocou flores frescas na mesa e no meio da refeição fez um comentário alto enquanto servia mais arroz. Sempre sonhei em ter uma filha. Mas Deus foi sábio, me mandou uma por casamento. Ricardo sorriu, mas não olhou para a mãe. Mariana sentiu uma mistura estranha, carinho por Carmen e uma pontada de tristeza. Essa frase, tão doce por fora, tinha algo escondido, como uma corda invisível que amarrava com laços de lealdade forçada. No final da tarde, enquanto Ricardo assistia a TV no quarto, Carmen segurou a mão de Mariana na cozinha. Você está bem, minha filha? Te noto meio triste. Estou cansada, só isso, mentiu. Ricardo não é fácil, você sabe disso. Eu te agradeço tanto por continuar com ele. Eu sei o que é viver com um homem assim. O pai dele era igual. Mal-humorado, sem empatia, mas no fim, a gente aprende a lidar com eles. Mariana assentiu em silêncio. Carmen, sem soltar a mão dela, baixou a voz. Se algum dia você tiver problemas sérios, me fale. Eu estou do seu lado. Naquela noite, ao voltar para casa, Mariana teve insônia. Levantou-se e foi à cozinha beber água. Ao acender a luz, viu seu reflexo na janela. Olheiras marcadas, olhar distante, ombros caídos. Perguntou-se quantas outras esposas estariam assim naquele momento, em cozinhas escuras, com o coração partido e um sorriso falso para o dia seguinte. A segunda-feira foi cinza. Mariana recebeu uma notificação do banco. Sua conta havia sido congelada por movimentos incomuns. Quando ligou, foi informada de que seu cartão havia sido bloqueado a pedido de Ricardo. Ele pediu para organizar as finanças. Ela o enfrentou à noite, tentando manter a calma. Por que você bloqueou meu cartão sem me avisar? Ricardo, sem se alterar, respondeu. Você gasta muito. E isso não é justo. Eu me mato trabalhando enquanto você compra bobagens. Eu também trabalho de casa, respondeu com a voz trêmula. Pago minhas coisas. Meus produtos. Minhas necessidades. Suas necessidades não são prioridade. Às vezes eu sinto que você não entende seu lugar. Mariana sentiu algo se quebrar por dentro. Não era a primeira vez que ele a humilhava. Mas daquela vez, havia algo diferente. O desprezo era tão direto que parecia queimar. No dia seguinte, ela cancelou sua consulta com a dermatologista. Cancelou também o almoço com sua amiga Clara. Mandou uma mensagem: estou ocupada. Outro dia. Mas na verdade não tinha nada. Apenas uma tristeza densa, como uma neblina que obscurecia seus dias. Dona Carmen ligou novamente. Pediu que a acompanhasse para fazer compras. Mariana aceitou. A acompanhou durante 3 horas no shopping, ouvindo-a falar sobre doenças, remédios, vizinhas e outras histórias sem importância real. Na volta, Carmen colocou a mão na perna de Mariana. Você me entende, minha filha. Não como meu filho. Ele nunca teve paciência. Por isso você é a bênção dessa família. Você é nossa coluna. Se você falhar, não sei o que faria. Mariana dirigiu de volta para casa com as mãos frias. Nessa noite, ela não dormiu. Ficou na sala, olhando uma foto do dia do seu casamento. Todos sorrindo. Todos. Até Carmen. Naquele momento, Mariana pensou pela primeira vez em anos algo que a assustou. O que aconteceria se ela fosse embora? Ela não disse nada em voz alta, nem sequer na sua mente. Mas o pensamento estava lá, pequeno, perigoso.
como um fósforo aceso dentro de uma casa de papel. E pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentiu culpada por pensar nisso. Nessa noite, enquanto a cidade dormia sob uma capa morna de silêncio, Mariana descobriu que pensar em fugir não a fazia uma pessoa má. A simples ideia de abandonar tudo já não parecia uma traição, mas uma forma desesperada de se apegar ao pouco que restava de si mesma. Era como se uma porta diminuta tivesse se aberto na escuridão da sua mente, uma porta que sempre esteve ali, mas que até então ela não se atrevia a olhar. Pela manhã, preparou o café da manhã com movimentos automáticos. O som da frigideira, o clique do isqueiro, a faca cortando o pão, tudo fazia parte de uma rotina mecânica que já não lhe causava nenhuma emoção. Ricardo desceu sem cumprimentá-la, como sempre, mas dessa vez Mariana não lhe ofereceu um sorriso. Apenas colocou o prato dele em frente a ele e se sentou à mesa em silêncio. "Você não vai se arrumar hoje?" perguntou ele, observando-a com uma expressão de desgosto. "Você parece doente." "Não vou sair", respondeu Mariana sem olhá-lo. Mesmo que não saia, deveria se arrumar. O que vão pensar se alguém bater na porta e te ver assim? Até sua mãe ficaria assustada. "Minha mãe não mora aqui", respondeu Mariana com voz seca. Ricardo largou o garfo no prato com um golpe quase contido. "Ultimamente você anda muito estranha, Mariana. Não sei o que está acontecendo. Nem parece mais você." Ela olhou, finalmente. E em seus olhos havia uma centelha nova. Não era raiva. Também não era tristeza. Era outra coisa. Algo perigoso. Algo que, se fosse alimentado, poderia crescer até romper o teto daquela casa. "Talvez você não me conheça tanto quanto pensa", murmurou, e se levantou da mesa. Ricardo a seguiu com o olhar e então bufou com desprezo. Não disse mais nada. Ao fechar a porta atrás de si, deixou para trás uma esteira de frieza. Mariana se apoiou na pia e respirou fundo. As mãos estavam tremendo. Horas depois, enquanto limpava o armário do banheiro, ela recebeu uma mensagem no grupo das amigas. Queriam se encontrar no sábado. Já fazia mais de 2 meses que não se viam. Mariana sentiu uma pontada de emoção misturada com culpa. Estava prestes a escrever que não podia, mas parou. Por que não? Era um sábado. Apenas algumas horas. Decidiu falar sobre isso com Ricardo no jantar. "As meninas querem se encontrar no sábado. Vamos tomar café, conversar. Já faz tempo que não as vejo." Ricardo não levantou os olhos do prato. "E para quê? Para todas se contarem as misérias e se convencerem de que o casamento é uma prisão?" "É só um encontro", respondeu Mariana com firmeza. "Não me parece. Essas mulheres nunca gostaram de mim. Sempre te enchem a cabeça de bobagens. Uma esposa que se respeita não pode andar por aí como se fosse solteira. E o que há de errado em querer ver minhas amigas?" perguntou Mariana, com a voz cada vez mais alta. Ricardo a olhou fixamente, como se estivesse analisando um objeto defeituoso. "Você é egoísta. Só pensa em você. Eu trabalho o dia todo e você só pensa em sair, gastar, se exibir. Não sei em que momento você se tornou tão vazia." A palavra vazia caiu sobre ela como um balde de água suja. Mariana ficou paralisada. Não pelo insulto, mas pela facilidade com que ele a usou. Como se fosse verdade. Como se ela merecesse. Nessa noite, ela se trancou no banheiro. Fechou a porta com a trava, sentou-se no piso frio e abraçou os joelhos. O espelho embaçado não refletia seu rosto. Ela respirava rápido, como se não houvesse ar suficiente no mundo para encher seus pulmões. O coração batia tão forte que ela pensou que fosse sair pela garganta. Não gritou. Não chorou. Apenas ofegava, como um animal ferido que não queria chamar a atenção de seus predadores. Ficou assim por mais de meia hora, até que o tremor nas mãos cedeu e ela conseguiu se levantar. Lavou o rosto, arrumou o cabelo molhado de suor e saiu como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, ela recebeu uma ligação da dona Carmen às 9 da manhã. "Filhinha, estou com muita dor no pescoço. Você poderia vir um pouco? Só uma massagem, não vou tomar muito do seu tempo." Mariana engoliu em seco. Queria dizer que não estava bem, que tinha coisas pendentes. Mas a voz de Carmen se quebrou na linha. "Às vezes eu sinto que ninguém mais me quer, Mariana. Só você me dá paz." A culpa voltou como uma onda. Mariana disse que sim, que iria. Se vestiu sem vontade, pegou sua bolsa e foi até a casa de Carmen. Durante o trajeto,
Sentiu o corpo ficando mais pesado a cada semáforo. Carmen a recebeu com um roupão rosa e o cabelo solto. Sorriu com ternura, mas seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Desculpe por fazer você vir. Sei que está ocupada. Só, me sinto tão sozinha ultimamente. O Ricardo não me liga. As vizinhas nem cumprimentam mais. Sinto que estou desaparecendo. Mariana acariciou seu braço. Eu estou aqui. Passou 2 horas com ela. Preparou um chá, ouviu-a falar sobre sua juventude, sobre o marido falecido, sobre como se sentia inútil. Mariana sentia em silêncio, com um nó no peito. Não sabia como consolar a amiga sem sacrificar outra parte de si mesma. Naquela noite, de volta em casa, Mariana se olhou no espelho. Repetiu baixinho. Isso não pode continuar assim. Ricardo chegou tarde. Ela o esperou na sala. Podemos conversar? Disse, direta. Agora o que? Respondeu ele, tirando os sapatos fedidos. Eu não estou bem, Ricardo. Estou cansada. Estou invisível. Você não me escuta. Me insulta. Me faz sentir que não valho nada. Ele a olhou com uma mistura de zombaria e aborrecimento. Vai começar com seu drama de novela? Mariana, amadureça. Eu não tenho tempo para os seus choros. Se não está bem, vai fazer terapia. Não é minha culpa que você seja tão sensível. Mariana fechou os olhos. Respirou fundo. Estava prestes a gritar, mas não fez isso. Apenas disse: nunca mais me chame de vazia. Ricardo riu. Um som seco, sem alegria. O que você disser, rainha do drama. Ele foi para o quarto e fechou a porta. Mariana ficou sozinha, sentindo sua dignidade se desmanchar entre os dedos. A madrugada a encontrou acordada, vendo fotos antigas no celular. Encontrou uma do dia em que se mudaram juntos. Ela sorria com ilusão, abraçando uma caixa. Ricardo tinha o braço sobre o ombro dela, mas não sorria. Nunca tinha notado. Sua expressão era séria, quase ausente. Ao deslizar para a próxima imagem, viu algo inesperado. Uma notificação de WhatsApp apareceu na tela bloqueada do celular de Ricardo, que estava conectado ao carregador ao lado dela. Mariana não era de mexer nas coisas dos outros. Mas algo dentro dela clicou. Uma voz silenciosa lhe disse que ela deveria fazer isso. Pegou o celular com cuidado, desbloqueou, ele usava uma senha fácil, e entrou nas conversas. Procurou o nome que apareceu, Dani R. Ao abrir o chat, sentiu o estômago afundar. Você gostou da foto de ontem à noite? Dizia a última mensagem enviada por essa pessoa. Ricardo havia respondido com um emoji de fogo. Mais acima, encontrou frases como tomara que fosse você que me esperasse em casa e às vezes a Mariana é tão chata que me dá vontade de sair correndo. Leu. Leu até que suas mãos suavam. Não havia imagens explícitas. Tudo estava envolto em um tom ambíguo, como se soubessem que a qualquer momento alguém poderia ler. Mas as intenções eram claras. Ricardo estava flertando com outra pessoa há semanas. Mariana não chorou. Não fez barulho. Deixou o celular no lugar, deitou-se ao lado dele na cama e ficou olhando para o teto até amanhecer. Não era mais só o controle. Não era mais só a humilhação. Agora era a traição. No sábado, Mariana não foi ver suas amigas. Não porque Ricardo tivesse proibido, mas porque ela não queria ver ninguém com os olhos tão vermelhos. Ficou em casa, andando em círculos. Sentou-se na varanda e escreveu uma lista. No início, ela era pequena, mas foi crescendo. Coisas que ela havia renunciado por Ricardo. Lugares que não voltou a visitar. Amigas que deixou de frequentar. Roupas que não usava mais. Comidas que evitava porque ele não gostava. A lista terminou com uma única palavra escrita em maiúsculas: eu. Naquela noite, ela se aproximou de Ricardo, que estava assistindo a um jogo de futebol. Preciso falar com você. Ele nem olhou. De novo? Vi suas mensagens com Dani R. A TV continuou ligada. Ele apenas piscou. Não é o que você pensa. Então me explica o que é. Ricardo se levantou, desligou a TV e olhou para ela como se fosse um incômodo. Você vai ficar com ciúmes de uma conversa inofensiva? Nem nos vimos. Ela é uma amiga do trabalho. Gosta de brincar. Você disse que eu sou chata. Você é, Mariana. Você não é mais a mulher que eu conheci.
Fica triste o tempo todo, reclamando. Quem quer isso? Além disso, você está ganhando peso. Olhe-se no espelho, pelo amor de Deus. Mariana o observou por alguns segundos. Depois se virou e foi para o quarto. Fechou a porta com a trava. Sentou-se na cama e olhou seu reflexo no espelho do armário. Não chorou. Não gritou. Não reagiu. Pensou apenas, isso acabou. Embora ainda não soubesse como. Embora ainda não soubesse quando. Algo dentro dela já havia tomado a decisão. E essa decisão seria a primeira rachadura de muitas. Porque quando uma mulher começa a se olhar no espelho novamente, o mundo ao seu redor treme. Na manhã seguinte, o silêncio tinha um novo peso. Não era paz. Não era alívio. Era como aquele segundo antes de um copo quebrar ao cair no chão. Mariana acordou com a decisão tomada. Já não cabia mais naquela casa, naquele corpo que fingia estar bem, naquela vida que não lhe pertencia. O espelho não mentia, havia algo quebrado no seu olhar. E o mais doloroso era aceitar que ela mesma tinha permitido isso por tanto tempo. Ricardo ainda dormia quando ela começou a fazer as malas. Não o fez com raiva. Também não com pressa. Dobrava cada peça de roupa com cuidado, como se a cada camiseta ou blusa que guardava estivesse separando um pedaço da história. O sol mal começava a passar pelas cortinas quando ele se mexeu nas cobertas e a viu, ajoelhada diante de uma mala aberta. — O que você está fazendo? Ela não se virou. Continuou dobrando. — Eu vou embora. Ricardo demorou alguns segundos para reagir. Sentou-se na cama, a voz rouca, a testa franzida. — E isso? Eu não aguento mais. E acha que é assim tão fácil? Fazer as malas e sair como se nada fosse? Fácil seria ficar aqui fingindo que ainda te amo. Ricardo se levantou, foi até ela e arrancou uma blusa das suas mãos. Você está louca ou o quê? Quer que as pessoas saibam que minha esposa me deixou como se eu fosse um idiota? Não me importa o que as pessoas pensem. O que importa é o que eu penso toda vez que me olho no espelho. Você está exagerando. Vive se fazendo de vítima. Você não sabe tudo o que eu já aguentei. Mariana se levantou. Pela primeira vez em anos, olhou nos olhos, sem tremer. Você aguentou? Eu me perdi. Deixei de ver minhas amigas, de me vestir como eu queria, de rir alto. Deixei de ser eu para fazer de você o centro do meu mundo, e nem assim foi suficiente. Sabe o que é pior? Que ainda, às vezes, me sentia culpada. Por não te agradar, por não te satisfazer, por não ser mais dócil. E agora? Vai se fazer de liberada? Agora vou ser livre, o que é diferente. Ricardo a olhou com uma mistura de surpresa e desprezo. Seu ego não estava acostumado a ser confrontado assim. Mariana pensou que viria uma reação violenta, uma porta batendo, talvez um soco na parede. Mas não. Ele recuou, como se de repente percebesse que já não tinha poder. Mariana pegou sua mala e saiu pela porta sem olhar para trás. O novo apartamento era pequeno, silencioso, com cheiro de tinta fresca e caixas fechadas. Mariana se sentou no chão e respirou fundo. Não sentiu felicidade. Apenas um vazio que a envolveu como uma sombra. Naquele primeiro dia, chorou sem entender o porquê. Não era por sentir falta de Ricardo. Era por tudo o que tinha suportado. Era pela Mariana que tinha enterrado por tanto tempo. Dona Carmen foi a primeira a ligar. Oi, minha filha. Tudo bem? Mariana engoliu seco. Me separei do Ricardo. Fui embora de casa. O quê? Mas por quê? O que aconteceu? A mesma coisa de sempre. Eu não aguentava mais. Ai, filha, mas como você faz isso comigo? Por que não me disse nada? Como vou ficar no meio de vocês? Você não está no meio. Isso é entre o Ricardo e eu. Mas você era minha família. A única que cuidava de mim, a única que me entendia. E agora, o que vou fazer? Mariana fechou os olhos. Não queria magoá-la, mas também não podia carregar a dor dos outros. Vamos continuar conversando, Dona Carmen. Eu gosto muito da senhora. Mas agora preciso pensar em mim. Isso soa muito egoísta da sua parte, Mariana. Ela desligou-se sentindo pior. A culpa não desaparecia, nem mesmo agora. Estava tatuada na sua alma, como um eco que não se apaga. 3 dias depois, decidiu buscar ajuda profissional. Sentada diante da psicóloga, Mariana contou sua história sem chorar, como se falasse sobre outra pessoa. Eu me perdi,
disse no final. E nem percebi quando tudo começou. A terapeuta sentiu, sem julgá-la. Você percebe que não chorou em toda a sessão? Chorar me fazia sentir fraca diante dele. Me acostumei a aguentar. E agora? Agora é difícil me soltar. Sinto que, se eu relaxar, vou me quebrar. Talvez seja necessário se quebrar para renascer. Mariana saiu da consulta com uma sensação estranha, como se alguém tivesse colocado uma lanterna no meio da escuridão. Não resolvia nada ainda, mas ao menos havia um caminho. Nas semanas seguintes, Dona Carmen ligava a cada 2 dias. Às vezes com tom carinhoso, outras com indiretas veladas. Mariana tentava se manter firme, mas as palavras se cravavam nela como facas afiadas. O Ricardo está muito triste, filha. Não sai do quarto. Mal come. Não dói ver ele assim? Dói mais me ver assim. Não quero me meter, mas acho que você foi muito dura com ele. O Ricardo tem o seu jeito, sim, mas também tem um bom coração. Só precisava de um pouco mais de compreensão. Eu não tinha mais para dar, Carmen. Eu ainda te amo como filha. Não pense que, porque vocês não estão mais juntos, vou deixar de falar com você. Mas sou sincera, não achei que você fosse capaz de fazer isso. Nesse dia, Mariana desligou sem responder. Sentou no sofá novo, que ainda exalava o cheiro de tecido virgem, e olhou pela janela. Uma leve chuva caía sobre a cidade. A água, pensou, era como sua alma, se infiltrava por todos os lados, procurando brechas para escorrer. Abriu uma caixa que não havia tocado desde a mudança. No fundo, encontrou uma foto antiga, ela abraçando um ursinho diminuto, com um sorriso cheio de ilusões. Aquela era a imagem que ela havia enviado para Ricardo quando confessou, anos atrás, que queria ser mãe. Lembrou como ele a ignorou. Não com crueldade direta, mas com desprezo. Não estamos prontos. Ter filhos é uma responsabilidade enorme. Às vezes penso que você só quer preencher vazios. Aquela frase a feriu mais do que um golpe. Porque era verdade. Queria preencher vazios. Mas não porque estivesse quebrada, e sim porque seu amor não tinha onde se derramar. Ricardo não o recebia. Seu mundo era uma caixa fechada, e ela batia do lado de fora sem ser ouvida. Naquela noite, Mariana sonhou que segurava uma menina de cabelos cacheados e pele morena. Brincavam no parque. A menina chamava-a de mãe e corria com alegria. Ela acordou chorando, com a imagem tatuada na memória. O telefone tocou às 8 da manhã. Era Carmen novamente. Não quero te incomodar, filha. Só queria te dizer que o Ricardo está muito mal. Muito mal mesmo. Eu o vi ontem. Não quis abrir. Está deprimido. Estou preocupada que ele faça alguma besteira. Você sabe como ele é impulsivo. Mariana ficou em silêncio. E o que você quer que eu faça? Não sei. Talvez se você o chamasse. Só para perguntar como ele está. Não para voltar, claro. Não estou te pedindo isso. Só uma ligação. Uma voz amiga. Mariana desligou e ficou olhando para o teto. Duvidou. Quis se convencer de que não devia. Que não era sua responsabilidade. Que aquele homem havia destruído tudo que algum dia foi bonito entre eles. Mas algo se agitava dentro dela. Uma parte velha, enferrujada, que ainda respondia à dor dos outros como se fosse sua. A culpa, outra vez. Como uma âncora. Como uma corrente. Como um veneno lento. Ela fez um café. Não bebeu. Sentou no chão. Pensou. Ligar para ele não significava voltar. Só queria saber se ele estava vivo. Se estava bem. Se poderia seguir em frente sem arrastá-la com ele. Descou. Tocou 4 vezes. Uma voz sonolenta atendeu. Alô? Sou eu. Mariana? Só liguei para saber como você está. Silêncio. Depois, uma risada curta. Agora sim você se importa? Não comece. Não liguei para brigar. Então para quê? Porque sua mãe me disse que você está mal. E não quero carregar essa culpa também. Claro, porque tudo na sua vida é culpa. Você vive me culpando, culpando a vida, culpando todo mundo. Mas nunca vê o que você fez. O que eu fiz, Ricardo? Você me deixou. Me humilhou. Me fez parecer um idiota na frente de todos. Você se foi deixando. Eu só fui embora fisicamente. Você já tinha se ido muito antes. Ele não respondeu. Ela também não.
Desligou sem se despedir. Nessa noite, não dormiu. Não por nostalgia. Não por amor. Mas porque sentiu que, por um momento, havia voltado para a jaula. E não sabia se a porta ainda estava aberta. A chamada de Ricardo ficou flutuando na memória de Mariana como a fumaça de um incêndio mal apagado. Não era nostalgia. Não era amor. Era aquela sensação densa e pegajosa de ter tocado algo que ainda estava infectado. No dia seguinte, ela se levantou com a pele mais tensa do que o normal. Como se seu corpo tivesse intuído que sua mente não queria aceitar. Aquela porta que ela pensou ter fechado estava apenas entreaberta, e o que saía dela não era vento, era veneno. Às 9 da manhã, o telefone tocou. Era Carmen. De novo. Mariana pensou em não atender, mas atendeu. Filhinha, bom dia. Dormiu bem? Mais ou menos, respondeu Mariana, sem entusiasmo. Ai, meu amor, eu também não. Não consegui dormir. Fiquei pensando em você a noite toda. Sonhei que você estava sozinha, chorando em uma casa vazia. Você estava tão triste. Senti uma angústia horrível. Acordei com o coração apertado. Mariana fechou os olhos. Carmen falava como se pudesse ler sua alma. Mas ela já não sabia se aquilo era uma demonstração de carinho ou um método de controle. Eu estou bem, Carmen. Só preciso descansar. Eu sei. Mas eu queria te pedir um favor. Minha irmã organizou um encontro familiar neste sábado. Eles querem que eu vá. Eu não tenho com quem ir, fico com vergonha de chegar sozinha. Pensei que talvez você pudesse me levar. Só por um tempinho. Pode ser? Mariana hesitou. Tinha trabalho acumulado. Já tinha adiado 2 entregas. Mas ouvir ela dizer fico com vergonha de chegar sozinha a destruiu. Novamente. Tudo bem. Te pego às 5. Você é um anjo, Mariana. Não sei o que faria sem você. O sábado chegou com nuvens pesadas e uma ansiedade que se grudou na pele dela. Mariana se vestiu com algo neutro, nem chamativo nem muito apagado. Carmen a esperava na porta de sua casa com um sorriso exagerado, um vestido que exalava naftalina e os lábios pintados de um vermelho brilhante demais para sua idade. Durante o caminho, Carmen falou sobre sua infância, sobre sua irmã, sobre como a família não era mais a mesma desde que o marido morreu. Mariana respondia com monossílabos. Algo nela começava a se apagar lentamente. A casa onde acontecia o encontro era ampla, com jardim, luzes quentes e música velha ao fundo. Assim que entraram, Mariana percebeu que vários olhares se fixaram nela. Não era cordialidade. Era julgamento. Murmúrios. Silêncios desconfortáveis. Uma prima lhe serviu um copo de refrigerante sem olhá-la nos olhos. Uma tia perguntou se ela já estava melhor com um tom passivo-agressivo. Um sobrinho adolescente comentou em voz alta que alguém tinha que estragar a família. Mariana sentiu as mãos gelarem. Carmen não disse nada. Apenas a segurou pelo braço com força, como se a exibisse. Como se dissesse, olhem, ela ainda está aqui, comigo. Meia hora depois, Mariana pediu para ir embora. Carmen fingiu não ouvi-la. Tão cedo? Mal começamos. Você está linda, filhinha, todos estão felizes de te ver. Não estou me sentindo confortável. Às vezes a gente tem que aguentar um pouco pela família, não acha? Mariana a olhou fixamente. Carmen sorria, mas nos seus olhos havia um brilho diferente. Algo que Mariana nunca tinha notado. Não era tristeza. Era cálculo. Naquela noite, ao voltar para o seu apartamento, Mariana sentiu algo estranho. Não conseguia explicar. Era como se alguém a estivesse seguindo. Olhou para trás ao fechar a porta. Nada. Acendeu as luzes. Tudo estava em ordem. Fez uma infusão. Tentou ler. Não conseguiu se concentrar. Às 3 da madrugada, um som a despertou. Era leve. Um estalo. Como passos. Ela ficou imóvel na cama. O coração batendo forte, como se fosse sair do peito. Levantou-se, pegou uma faca na cozinha e verificou cada canto. Nada. Fechou todas as janelas. Conferiu a fechadura. Voltou para a cama. Não dormiu. Na segunda-feira, na terapia, contou. Sinto que alguém está me observando. Que alguém está me seguindo. Que alguém está brincando com minha cabeça. A psicóloga a ouviu com atenção. Depois falou, sem suavizar o tom.
Mariana, você está em uma dinâmica de dependência emocional muito perigosa com sua ex-sogra. Carmen? Sim. Ela te faz sentir útil, valiosa. Mas, ao mesmo tempo, te culpa. Te manipula. Você não vai ser livre se não romper esse laço. Mariana ficou em silêncio. Quis defendê-la. Dizer que Carmen era boa. Que ela estava apenas sozinha. Que era uma mulher mais velha. Que não tinha mais ninguém. Mas as palavras não saíram. Porque, no fundo, ela já não acreditava em nenhuma dessas desculpas. Naquela noite, recebeu uma mensagem de voz. Filha, você pode me trazer uns remédios amanhã? Estou me sentindo péssima. Não tenho forças nem para andar. Não posso confiar em mais ninguém. Você é a única coisa que me resta. Não me abandone também. Mariana não respondeu. Desligou o celular. Deitou-se cedo. Mas os sonhos foram piores do que a insônia. Sonhou com a menina outra vez. A mesma do parque. Desta vez, elas não estavam brincando. Estavam em uma casa escura. A menina olhava com tristeza. Mariana perguntava o que estava acontecendo. A menina sussurrava. Você precisa ir embora. Ela não te ama. Só te usa. Mariana acordou suada. Era a terceira vez naquela semana que sonhava com a mesma menina. Nunca teve filhos. Mas aquela pequena em sua mente falava com uma voz familiar. Uma voz que parecia vir de dentro dela. Decidiu não ir até Carmen. Escreveu uma mensagem curta. Não posso te ajudar esta semana. Estou doente. Recebeu 8 ligações em menos de 2 horas. Não atendeu nenhuma. Na sexta-feira, recebeu um e-mail de uma conta desconhecida. Não tinha assunto. Apenas uma imagem anexada, uma foto de Mariana saindo do supermercado, sozinha. Tirada de um carro, claramente sem que ela percebesse. A pele dela arrepiou. Olhou pela janela. Tudo parecia igual, mas diferente. Como se o ar estivesse contaminado com algo invisível. Descou o número. Ninguém atendeu. Decidiu ir até a casa de Carmen. Não para ajudá-la, mas para enfrentá-la. Queria saber se ela era capaz de ir tão longe. Carmen a recebeu com seu sorriso doce de sempre. Ah, minha menina, que bom que você veio. Já achava que você tinha se esquecido dessa velha. Foi você? Eu o quê? A foto. O e-mail. Foi você? Carmen fingiu confusão, mas baixou o olhar por meio segundo. Só um. E isso foi o suficiente. Não sei do que você está falando, filha. Você está muito estressada. Precisa se cuidar. Para de brincar comigo. Eu não sou sua propriedade. Propriedade? Mariana, você está falando como se eu fosse uma bruxa. Eu te amo. Você é como uma filha para mim. Então me deixe ir. Carmen riu. Uma risada baixa, seca. Você nunca foi embora. Está aqui toda vez que eu te chamo. Porque você também não sabe ficar sozinha. Mariana sentiu náuseas. Saiu sem se despedir. Naquela noite, Carmen ligou de novo. Mariana não atendeu. Mas a chamada não foi desligada. O telefone ficou no viva voz sem que Carmen soubesse. Mariana estava prestes a desligar, quando ouviu uma voz. E aí, ela aceitou ir? Era a irmã de Carmen. Claro que aceitou, disse Carmen. Para onde ela vai? Está sozinha, vazia. Se acha muito forte, mas é boba. Útil, isso sim. Faz os recados para mim, me escuta, me leva, me traz. Melhor ela do que o Ricardo, que já tem bastante com os problemas dele. E ela não desconfia. Desconfiar do quê? Que fui eu quem tirei a foto. Que sou eu quem faz ela se sentir observada. Pelo amor de Deus. Ela nem imagina. Essa mulher vive na lua. Mas serve. Enquanto servir, eu a tenho por perto. Quando parar de servir, aí a gente vê. Mariana desligou. As mãos dela tremiam. Não de medo, de raiva, de nojo. Pela certeza de que tinha alimentado uma mulher que a manipulava com o disfarce de um amor materno. Bloqueou o número. Fechou as cortinas. Desligou o celular. Acendeu uma vela. Sentou-se no chão. Chorou. Não por Carmen. Nem por Ricardo. Nem pelos anos perdidos. Chorou pela Mariana que acreditou em tudo.
A que confundiu afeto com controle. A que se deixou prender por palavras doces e promessas vazias. O silêncio voltou. Mas dessa vez, não doía. Dessa vez, era liberdade. O silêncio tinha sido um bálsamo por alguns dias, uma trégua entre o caos e a mente que se curava sozinha. Mas como toda trégua, foi temporária. A liberdade é um fruto doce que nem todos toleram ver nas mãos de outrem, e Dona Carmen não sabia deixar ir sem arranhar. Mariana acordou naquela manhã com a pele fria e o coração pesado. O sol se infiltrava tímido pelas cortinas, mas não trazia calor. Ao abrir a porta para pegar um pacote, encontrou uma nota. Papel branco, dobrado de forma desajeitada. Não havia envelope. Apenas uma frase escrita com letras grandes e tortas. Cuidado a quem você vira as costas. Nem todos esquecemos. Não havia assinatura. Não havia necessidade. O número bloqueado ligou 5 vezes naquela mesma tarde. Não deixou mensagens de voz, mas o eco da insistência pairava no ambiente como fumaça densa. Mariana não respondeu. Não chorou. Sentou-se frente à janela, observando as pessoas passarem. Perguntou-se quantos deles também viviam sob a sombra de pessoas que fingiam amor enquanto semeavam medo. No dia seguinte, um vizinho a interceptou no corredor. Você é a Mariana? Ela assentiu, desconfiada. Desculpe me intrometer, mas está tudo bem com você? Uma senhora idosa esteve aqui há 2 noites. Perguntou por você. Disse que você era sua nora. Que estava instável. Que, se ouvíssemos gritos vindo do seu apartamento, era porque às vezes você perdia o controle. Mariana sentiu o sangue descer para os pés. Como era a senhora? Baixinha, cabelo branco. Usava um casaco de lã apesar do calor. Levava uma foto sua na bolsa. Disse que você era como uma filha, mas que ultimamente você tinha se afastado muito e estava preocupada com sua saúde mental. Mariana agradeceu, contendo mal o tremor na voz. Entrou em sua casa, trancou a porta e se sentou no chão. Carmen não estava apenas cruzando limites. Ela os estava destruindo. Descou o número de Ricardo. Hesitou ao ver o nome na tela. Apertou para chamar. Alô? Preciso te ver. Não é por você. É pela sua mãe. Ricardo levou alguns segundos para responder. Você está bem? Não. Mas preciso que me ouça sem me interromper. Meia hora depois estavam frente a frente em um café no centro. Ricardo, com olheiras profundas e olhar inquieto, não parecia o homem que ela conhecia. Ele envelhecera. Ou talvez nunca tivesse sido jovem de verdade. O que está acontecendo com minha mãe? Perguntou ele, evitando contato visual. Ela está me assediando. Me segue. Mente para as pessoas. Disse aos meus vizinhos que eu sou louca. Me deixa bilhetes ameaçadores. Me liga de números ocultos. Isso não pode ser. Você também vai dizer que estou inventando? Não, mas ela é velha. Às vezes fala coisas sem pensar. Não sabe o que está fazendo. Ela sabe. Ela faz de propósito. Usou você, seu pai, a mim. Tudo o que ela diz é manipulação. Ricardo engoliu em seco. Olhou para o café fumegante à sua frente como se ele escondesse uma resposta. Você acha que eu não sei disso? Vivi 30 anos com ela. Quando tinha 14, ela me fazia sentir culpado se não dormisse no quarto dela quando se sentia sozinha. Aos 17, me obrigou a terminar com meu primeiro amor porque dizia que aquela garota só queria me afastar dela. Aos 25, pediu para eu não me casar com você. Disse que você era emocional demais. Que não conseguiria lidar com meu temperamento. Mariana sentiu uma mistura de surpresa e raiva. E por que você se casou mesmo assim? Porque pensei que poderia lidar com as coisas. Porque pensei que você mudaria. Que você era diferente. Mas ela te consumiu como a todos. O café ficou frio. Mariana se levantou. Quero que saiba de algo, Ricardo. Se sua mãe cruzar mais uma linha, eu vou denunciá-la. E acha que vão fazer algo? Ela é uma mulher idosa. Você não tem provas. E ela vai dizer que tudo foi por preocupação. Você vai parecer desequilibrada. Mariana o olhou nos olhos. Então vou conseguir provas. Ela voltou para casa com uma ideia clara. Já não bastava cortar o vínculo. Era preciso expor a verdade. Decidiu enfrentar Carmen com uma gravação oculta. Sabia que não seria fácil.
Carmen tinha aperfeiçoado a arte da manipulação. Mas Mariana tinha aprendido a resistir. No dia seguinte, foi até a casa de Carmen. Ela a recebeu como se nada tivesse acontecido. Minha filha, que surpresa! Eu ia fazer um chá. Entre. Fico tão feliz em te ver. Mariana a seguiu até a sala. Em sua bolsa, o celular gravava em silêncio. Carmen, quero conversar com você, disse Mariana, sentando-se diante dela. Claro, me diga o que você precisa. Você tem dito para as pessoas que estou mal, que sou louca, que sou perigosa. Carmen ficou em silêncio um segundo a mais do que o necessário. Ai, Mariana, eu só disse que você estava passando por um momento difícil. Todos nós passamos por isso. Você não precisa ficar na defensiva. E as anotações? E as ligações? E as visitas aos meus vizinhos? Não sei do que está falando. Está me acusando de coisas muito graves. Mariana se inclinou para a frente. Pare de fingir. Não sou mais a mesma mulher que vivia com medo. Não sou mais. Carmen a olhou fixamente. A mudança foi sutil, mas evidente. Seu rosto se endureceu. Eu te avisei que você não podia brincar com fogo, Mariana. Te disse desde o começo. Mas te achei boa. Te dei carinho. Abri minha casa para você. Você me usou. Te dei um lugar. Porque você não tinha. Porque você nunca foi suficiente para ninguém. Mariana não desviou o olhar. Sabe o que é mais triste? É que eu acreditei em você. Achei que você me queria de verdade. Carmen se levantou, caminhou até a janela e então se virou com um sorriso que não chegava aos olhos. Você tem razão. Eu te usei. Porque você permitiu. Porque você precisa que te precisem. Porque sem mim, você não tem identidade. Eu te fiz alguém. Mariana se levantou, disposta a ir embora. Mas Carmen ainda não havia terminado. Antes de sair por aquela porta, lembre-se disso. Se você falar, todos saberão o que aconteceu naquela noite, ou já esqueceu. Mariana congelou. Que noite? Não finja. Você sabe do que estou falando. Acha que Ricardo nunca me contou? Acha que ninguém mais sabe? Você está brincando com fogo, Mariana. E não é tão inocente quanto parece. Mariana saiu sem dizer uma palavra. Na gravação, sua voz tremia. Mas ali estava tudo. A ameaça. A confissão. A risada. A verdade. A máscara havia caído. E a guerra mal havia começado. A gravação continuava tocando em seu celular, como se o aparelho, alheio ao veneno que continha, insistisse para que Mariana ouvisse repetidas vezes. A voz de Dona Carmen, ácida, controladora, segura, se repetia como um mantra sombrio. Se você falar, todos saberão o que aconteceu naquela noite, ou já esqueceu. Mariana não tinha esquecido. Ela havia enterrado. Havia fechado sob camadas de culpa, racionalização, autoengano. Mas seu corpo lembrava. A insônia, os tremores, as náuseas matinais sem motivo aparente. O passado sempre encontra uma forma de sair. E naquela noite de inverno, ele voltava a ela como uma tempestade. Ricardo e ela tinham discutido. Mais uma vez. Ela ousou falar sobre as mensagens com Dani R. Ele a acusou de estar louca, de inventar coisas, de precisar de medicação. A discussão escalou tão rápido que Mariana já não sabia quem havia levantado a voz primeiro. Só lembrava de sua respiração ofegante, suas mãos frias, e do momento em que ele se aproximou demais. Ele a empurrou com o peito, encurralando-a contra a parede, e, num ato puro de instinto, ela o empurrou de volta com as duas mãos. Ricardo tropeçou no tapete, caiu e bateu o osso da maçã do rosto na borda da mesa. Não foi grave. Um pequeno corte, um pouco de sangue, uma ferida que sarou em menos de uma semana. Mas ele a olhou como se ela o tivesse esfaqueado. Não disse nada, não gritou, não a acusou. Apenas lhe dedicou uma frase venenosa. Você exagerou, e não pense que eu vou esquecer disso. Desde então, Mariana carregava aquele momento como se tivesse cometido um crime. Nunca contou a ninguém, nem mesmo a sua terapeuta. Porque, no fundo, temia que isso a fizesse perder o direito de se sentir vítima. Como se um erro invalidasse toda uma vida de maus tratos. Mas agora ela via claramente. Foi um acidente. Um reflexo de defesa. A culpa não era dela.
E, ainda assim, Ricardo usou isso como chantagem emocional, e Dona Carmen como ameaça de silêncio. Não mais. Ela pegou a gravação. Editou. Apenas eliminou os segundos em que ela respirava nervosa. O resto, deixou intacto. A ameaça, a risada, a confissão. Então, escreveu um pequeno texto. Não estava buscando vingança. Estava buscando romper o ciclo. Durante anos vivi acreditando que deveria suportar tudo. Que o amor se media em sacrifícios, em silêncios, em lealdade cega. Hoje sei que isso não era amor. Era controle. E não só de parte de um parceiro. Às vezes, a violência mais cruel se disfarça de preocupação. Esta gravação é real. É a voz de quem me jurou carinho enquanto destruía minha estabilidade emocional. Se aconteceu algo parecido com você, não está sozinha. Ela publicou nas suas redes: Instagram, Facebook, TikTok. Compartilhou em grupos privados. Desligou o celular e esperou. Em menos de 1 hora, a primeira mensagem chegou. Era de uma mulher que também tinha sido casada com um homem assim. Depois outra. E outra. Depoimentos de filhas, noras, irmãs. Dezenas. Centenas. Histórias parecidas, vozes quebradas que encontravam na de Mariana um eco para gritar. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentiu sozinha. Sentiu-se apoiada, compreendida, cuidada por estranhas que sabiam o que era viver numa jaula sem grades. A publicação se tornou viral. Não porque ela buscava fama, mas porque a dor compartilhada encontra caminhos que ninguém pode deter. Ricardo ligou naquela noite. O que você fez? Me libertei. Jogou minha mãe no fogo. Ela se jogou sozinha. E eu? Sabe o que fez com o meu nome? O que você fez com o meu quando me chamou de louca na frente da sua família? Ele ficou em silêncio. Sua voz ficou mais baixa ao continuar. Vou sair do país. Me ofereceram um trabalho em Madrid. Não há mais nada para mim aqui. Obrigada por terminar de me afundar. Mariana não respondeu. Desligou. Ela caminhou até sua mesa. Pegou uma folha e começou a escrever uma carta. Não era para Ricardo, nem para Carmen. Era para ela mesma. Para a menina que um dia sonhou com uma vida feliz. Para a mulher que por anos pensou que amar era suportar. Para Mariana que se perdeu no caminho. Querida eu, me perdoe por ter te feito ficar em silêncio tanto tempo. Por ter duvidado do seu valor. Por ter acreditado que você era fraca quando era forte, por ter permanecido de pé. Hoje te deixo livre. Hoje me abraço e prometo não esconder mais o que dói. Porque mereço a paz que me foi negada, até por mim mesma. Ela dobrou com cuidado. Caminhou até a praia mais próxima. O mar estava sereno, como se a esperasse. Tirou os sapatos, sentiu a areia fria nos pés. Aproximou-se da borda e lançou a carta ao mar. A correnteza a levou suavemente. Mariana respirou. Chorou. Sorriu. Dias depois, recebeu uma ligação do DIF. Havia uma menina em situação de abandono. Ela tinha 5 anos. Ninguém a havia reclamado. Seu nome era Nayeli. Mariana a conheceu numa sala de paredes cinzas. A menina tinha os olhos maiores que ela já tinha visto. Não falava muito, mas a abraçou sem medo. Mariana soube, sem duvidar, que era ela. A menina dos seus sonhos. A que aparecia nas pesadelos para alertá-la. A mesma que agora, finalmente, existia fora da sua mente. O processo foi longo, legalmente exaustivo, mas emocionalmente transformador. Meses depois, assinaram a adoção. Mariana mudou o sobrenome, mas não o nome. Sempre sonhou em ter uma filha chamada Nayeli. A última cena a encontrou sentada na praia, com Nayeli dormindo em seu colo. O sol caía lentamente, tingindo o horizonte de laranja. Mariana olhava o mar com os olhos limpos, sem fantasmas. Perderá muito, mas também havia ganhado a si mesma. E isso, finalmente entendeu, era o único que realmente importava. Porque às vezes, o amor não é o que salva, mas o que dói mais. E a cura começa quando paramos de tentar entender quem nunca nos entendeu. Se essa história te agradou, convido você a deixar nos comentários o que sentiu ao ouvi-la e, se já passou por uma situação de engano parecida, adoraria que compartilhasse sua valiosa opinião.
Ficaria muito honrada se deixasse um like, compartilhasse o vídeo com algum amigo ou familiar e se inscrevesse no canal. Não perca a próxima história surpreendente que está aparecendo na sua tela neste momento. Temos entretenimento garantido exclusivamente para você. Nos vemos no próximo vídeo.